Mais uma reflexão. Eu tenho observado que existe uma grande proibição na grande maioria das congregações em relação ao julgar. Existe aí uma grande proibição e o texto bem conhecido, o texto bem usado pela grande maioria dos pregadores é o capítulo 7 de Mateus. Não procurem estranhar o tema. O tema que aí eu escrevi. O cristão que tem medo de julgar é porque está cheio de pecados. Então, eu vou ler esse texto, que é o texto que a grande maioria eles usam para proibirem as pessoas disso. Por quê? Porque eles mesmos são incapazes. Mas será que Jesus de fato ele proibiu o julgar? No capítulo 7, versículo 1 está escrito assim, de Mateus. Jesus disse: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eles leem essa passagem e eles param, mas eles não continuam. Por isso que eles ficam dizendo, tá vendo aí, não se pode julgar, porque quem julga será julgado e tal, e aí pronto. E aí eles fazem uma proibição terrível e as pessoas ficam tudo frustradas, ficam com medo. Mas será que de fato ele realmente proibiu julgar? Vamos ler o resto para ver se ele proibiu ou não. Versículo 3. E por quê? Reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Observe aqui. Jesus aqui está dizendo que como pode uma pessoa querer tirar uma trave, um argueiro que está no olho dele, estando uma trave em seu olho? Como é que eu posso? Essa trave e esse argueiro são falhas, são defeitos. Então Jesus disse, como é que eu posso observar o argueiro, os defeitos, os pequenos defeitos? O argueiro é um cisco pequeno. Os defeitos pequenos do meu irmão, se tem uma trave no meu olho, ou seja, a trave é um pedaço de madeira maior. Argueiro é um pedaço de madeira, é um cisco pequeno, e a trave aqui ele está no sentido de um pedaço de madeira maior. Isso significa maiores defeitos. O argueiro são os menores defeitos e a trave são os maiores defeitos. Então, como é que eu posso olhar o argueiro do olho do meu irmão, que tem poucos defeitos, quando na verdade eu tenho mais defeitos do que ele? Mas veja o que Jesus, ele, no versículo 5, ele chama logo aquele que tem o argueiro grande, que tem a trave no olho, ele chama esse de hipócrita. Ele diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Observe aqui, no versículo 5, Jesus diz, primeiro para que eu tire primeiro a trave do meu olho. Ele me chama de hipócrita. Primeiro ele pede para eu tirar a trave do meu olho, para depois eu cuidar em tirar o argueiro. Então aqui está o julgar. Primeiro eu tenho que me se examinar. Primeiro eu tenho que me observar, para ver como é que está o meu dia a dia, para ver como é que está a minha situação espiritual diante do Senhor, para depois eu estar apontando e analisando os outros irmãos. Primeiro eu tenho que fazer um autoexame.
E aí sim, aí eu vou ter capacidade de observar, tirar, avaliar, apontar o argueiro que está no olho do meu irmão. Em nenhum momento aqui, diretamente, Jesus proibiu o julgamento. Jesus ele proibiu o julgamento dos hipócritas. Esse aqui realmente, os hipócritas de fato, ele não pode, porque Jesus chamou logo aquele que tem a trave, Jesus chamou logo, o acusou logo de hipócrita. Então são esses hipócritas que estão cheios de defeitos e querem apontar e julgar o defeito dos outros. Então observe que no versículo 5, Jesus não fez nenhum tipo de proibição. Porque ele disse: cuidarás em tirar o argueiro, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então primeiro você se examine e depois você vai fazer a observação dos outros. Então Jesus não fez nenhuma proibição aqui direta. A proibição aqui, do versículo 1, do capítulo 7, é dos hipócritas, dos falsos. Porque se ele julga, ele vai terminar sendo julgado. Agora, vamos ver também em relação a Paulo. Paulo também ele faz algo interessante, ele fala algo também interessante sobre o julgamento. No capítulo 2 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, São Paulo diz assim: portanto, versículo 1 do capítulo 2 de Romanos, portanto és inexcusável quando julgas. Essa palavra inexcusável significa indesculpável. Não existe desculpa. Então Paulo diz assim: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgais o outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. Deixa eu fazer aqui uma pequena observação. Nesse versículo 1 do capítulo 2 de Romanos, Paulo está dizendo assim, que não existe desculpa para aquele que julga, mas quando na verdade ele está fazendo a mesma coisa. Ele está falando mal do irmão, ele está criticando o irmão, ele está apontando o irmão em algumas coisas que o irmão está fazendo, e na verdade por trás, nas escondidas, ele está fazendo o mesmo. Paulo está dizendo: não existe desculpa para você não, porque você está julgando o irmão, está falando mal do irmão, mas você também está fazendo a mesma coisa que ele, não existe desculpa para você. É isso que Paulo aqui está falando no versículo 1. No versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Paulo está dizendo que o julgamento de Deus é verdadeiro, segundo aqueles que ficam em cima daqueles que tais coisas estão fazendo de errado. Então o julgamento de Deus, o juízo de Deus é verdadeiro. Quando Deus julga, ele julga com verdade. Versículo 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Paulo faz uma pergunta. Tu que fica julgando os outros nas coisas erradas que ele faz, tu estás pensando que tu também vai escapar do julgamento de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciências e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, veja que aqui nessa passagem, Paulo não está aqui contra o julgamento. Ele está contra aqueles que julgam, mas fazem as mesmas coisas. Vou dar um exemplo. Nesse mesmo capítulo, Paulo fala sobre a conduta dos judeus, e que Paulo classifica isso como algo indesculpável, que não tem desculpa.
Porque os judeus, eles tinham a mania de estar observando a vida dos outros, fazendo críticas, quando na verdade eles também faziam as mesmas coisas. Observe, eu vou ler a partir do versículo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabeis a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruidor por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Então, no versículo 20, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Aí Paulo aqui começa a fazer uma repreensão contra esses que tais coisas fazem, criticam, mas ficam fazendo as mesmas coisas. E Paulo diz assim: tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, mas furta. Paulo diz assim, ó, tu que fica ensinando os outros, por que você não, por que tu não procuras a ensinar a tu mesmo? Tu que fica ensinando aos outros que não se deve roubar, e tu mesmo não roubas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Observe, Paulo aqui não está, em nenhum momento aqui, Paulo fez uma condenação do julgamento que não se pode julgar. Paulo aqui está contra aqueles que julgam, mas fazendo a mesma coisa. Como é que você, que vai julgar, mas praticando as mesmas coisas, você adultera e depois vê um irmão com poucos dias depois ou semanas depois, sabe que o irmão, tal irmão adulterou e vai querer falar mal daquele irmão porque o irmão adulterou e vai querer falar mal do irmão. Mas quando na verdade tu também fizesse a mesma coisa, como é que tu pode falar dele? Por isso que existe aquela linguagem, o sujo falando do mal lavado. E Paulo continua no 23. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então Paulo aqui está repreendendo a conduta dos judeus. Por isso que o nome de Deus era mal falado entre os gentios. Por quê? Por causa do comportamento dos judeus. É a mesma coisa hoje. É por isso que às vezes muitas pessoas que não são evangélicas, pessoas católicas, pessoas que não têm uma religião cristã firmada, às vezes eles falam mal dos evangélicos, dos cristãos, daqueles que se dizem crente, por causa da maneira, da conduta que eles vivem. Então, eles observam, não é para ali, é evangélico, é crente também, vê as coisas que ele está fazendo. Então, por isso que o nome de Deus é mal compreendido. Por isso que o nome de Deus, às vezes, as pessoas não conseguem ter respeito por aqueles que se dizem evangélicos. Por quê? Porque eles se dizem evangélicos, mas eles não mostram que são. Por isso que as pessoas do mundo, falam mal, criticam por causa disso. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, por causa de vocês, judeus. Agora vamos ver se de fato Jesus ele proibiu o julgamento. Porque as igrejas usam muito esse capítulo 7 de Mateus. Não julgueis para que não sejam julgados. Capítulo 7 de João. Vamos ver se Jesus proibiu de fato ou não o julgamento. 7:24. Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Observe. Aqueles judeus a qual Paulo estava repreendendo, eles julgavam segundo a aparência. Mas Jesus está dizendo que o julgamento ela deve ser segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? É você julgar com verdade. É você fazer um julgamento com base nas escrituras, mediante a sua própria conduta. Primeiro você tem que se auto-examinar, foi o que Jesus disse. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tu cuidar em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão.
Então, esse aqui é o julgar com justiça. Jesus disse que o julgamento ele não pode ser segundo a aparência, segundo a carne. Era isso que os fariseus faziam, os judeus faziam. Por isso que Paulo repreendeu os judeus. Porque eles queriam ser os tais, julgavam os outros, quando na verdade eles mesmos estavam praticando as mesmas coisas, faziam as mesmas coisas. Julgavam naquilo que eles próprios eram professores. Então observe que aqui Jesus não está proibindo o julgamento. Mas aquele julgamento do capítulo 7 de Mateus, aquilo ali, Jesus estava proibindo o julgamento que era o julgamento dos hipócritas. Eles faziam um julgamento de forma errada. Eles estavam cheios de defeito e queriam consertar o defeito dos outros. Por isso que Jesus disse, primeiro a pessoa tira seus defeitos, primeiro ele se examina. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então aqui Jesus não proibiu o julgamento. Mas Paulo também ensinou essa ordem do julgamento. 1 Coríntios capítulo 5. Havia dentro da igreja de Coríntio um irmão que ele estava transando com a sua madrasta, com a mulher do pai dele. Estava havendo relação. Então veja o que Paulo diz. Capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado que cometeu tal ação. Paulo estava repreendendo aqueles irmãos que estavam sabendo do que aconteceu, mas eles nem estavam nem aí. Eles souberam que havia um irmão ali dentro da igreja que estava tendo relação sexual com a esposa, com a mulher do pai dele, e a turma nem estava aí, passaram a mão, deixaram para lá. E Paulo tá aqui repreendendo, porque a igreja toda ficou em silêncio, ninguém se importou com isso. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Observe aqui, veja aqui um julgamento. Aparentemente aqui um julgamento. Paulo estava dizendo que quando ele soube, ele espiritualmente, ele repreendeu, mesmo sem ele estar lá na igreja. Ou seja, ele repreendeu essa prática desse irmão, mesmo em espírito. Veja que Paulo fez aqui um julgamento direto. Ele já fez logo uma repreensão espiritual. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Veja, ele está dizendo que já determinou. Como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e em meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Veja, ele entregou a Satanás, aquele irmão. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então aqui Paulo sai falando sobre esse comportamento. E quando chega no versículo 12, Paulo diz assim: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Paulo faz uma pergunta: vocês não julgam os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo está dizendo: o que eu tenho? O que eu tenho a ver de julgar os que não são cristãos, os que não são espirituais? O que eu tenho a ver em julgar as pessoas do mundo? Mas vocês não julgam os que estão dentro, os que são evangélicos?
mas Deus julgará os que estão de fora. Então Paulo aqui, ele dá aqui a sentença. No versículo 13 Paulo, ele sentencia, ele diz assim: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo disse assim, ó, tirem ele de dentro da igreja. Aí eu pergunto a vocês, isso não é um julgamento, não? Paulo julgou ou não julgou aquele irmão? Porque Paulo pediu para que a igreja tirasse, expulsasse aquele irmão da igreja, do meio da congregação. Paulo não estava aqui passando uma mão alisando, que nem os irmãos lá ficou alisando, porque a igreja soube, mas deixaram para lá, não tava, fizeram de conta que era uma coisa normal, não estava nem aí. Mas Paulo, quando soube, não. Paulo já foi logo repreendendo, Paulo já foi logo entregando a Satanás. Ó, vai para lá, Satanás agora vai tomar conta da tua vida, mas eu vou pedir a Deus para que teu espírito seja salvo no dia do julgamento. E no final, Paulo diz assim, ó, Paulo dá uma ordem à igreja: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo chamou aquele irmão de um camarada do pecado. E Paulo pediu à igreja para expulsar ele, para tirar ele do meio dos irmãos da igreja. Aí eu pergunto, isso aqui é um julgamento ou não? Aí vem aí algumas pessoas dizem, não, porque não se pode julgar, porque Jesus disse, lá no capítulo 7 de Mateus, não julgueis para não ser julgados. Quem não se deve julgar são os hipócritas. Quem não se deve julgar, quem não deve julgar, são aqueles que vivem só em erros e falhas. Esses aí que vivem pintando e bordando nas escondidas sem ninguém saber, mas só que o Criador sabe de tudo. Então eles ficam tudo assim, ó. Esses daí é que não pode. Quem não deve julgar são esses. Mas eles ficam, mas por conta dessa passagem, por conta desse capítulo 7 de Mateus, aí ficam alguns assim, é tudo caladinho, tem medo. Aí eu entendo o quê? Eu entendo que ele tem medo de apontar, não é nem tanto às vezes por esse versículo, é porque as suas vidas estão todas corrompidas. Aí quando chega um pastor que diz, ó, não se pode julgar, é porque esse pastor aí que diz que não se pode julgar, é porque só vive errado. Aí fica dizendo para a igreja, ó, não julgue não, porque não sei o que, ele está cheio de erros. Aí nem ele está, por isso que ele está incapaz de apontar, de avaliar os outros. Ele está incapaz. Por quê? Porque ele não avalia nem a ele mesmo, cheio de problemas, cheio de erros, não procura se consertar, aí quer que os outros também andem na mesma linha dele. Por isso que eu digo, esses aí que ficam com medo, ficam frustrados, é porque certamente está cheio de erros, está cheio de pecados. Mas a proibição que Jesus fez aqui foi a proibição daqueles que, por isso que Jesus chamou de hipócritas. Esses aí que são hipócritas, esses aí é que não pode julgar, porque eles estão cheios de erros. E quando uma pessoa está cheia de erros e fica falando da vida dos outros, fica querendo apontar os outros, fica querendo avaliar o comportamento, o caráter das pessoas e fica apontando certos erros, mas quando na verdade ele também está cheio de problemas e ainda pior do que aquele. Por isso que Jesus chamou de hipócritas. E também já existe aquele grupo que às vezes fica incapaz de apontar o dedo assim, ó, para o irmão. Por quê? Cheio de problemas, está cheio de erros. Só vive praticando coisas que não convém. Aí pronto, fica incapaz. Ficam pessoas nécias, sem força. Por isso que eu coloquei esse tema aí. Não quero que através desse tema, né, os irmãos não fiquem tão assim abismados. Porque essa é a realidade. Não existe a proibição. O que existe, na verdade, é a incapacidade de você apontar. Não existe proibição de julgar. O que existe é a incapacidade. Muitos aí ficam incapazes porque vivem cheios de erros, vivem cheios de pecados. Mas que as escrituras, a palavra de Deus, ela proíbe o irmão de julgar. A igreja, ela deve sim julgar a própria igreja. A igreja não deve julgar o mundo, como Paulo disse lá em Coríntios, capítulo 5. Não julgai vós os de dentro, porque os de fora quem julga é Deus. Então a igreja, sim, ela tem o direito de julgar a igreja. O irmão tem, sim, o direito de julgar o irmão, mas veja como está a sua vida. Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, primeiro tire as traves que estão no teu olho. Foi isso que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. E não essas interpretações errôneas. Por isso que ficam muitos aí frustrados.
vendo as coisas acontecerem e deixam de mão. E às vezes fica incapaz de levantar o dedo para apontar. Por quê? Está cheio de erros. Vive em pecados. Vive cometendo coisas aí que absurdas. Mas às vezes nas escondidas. E às vezes até a igreja sabe, mas passa a mão por cima. Que nem a igreja de Corinto, que passava a mão por cima. Quando Paulo soube disso, Paulo repreendeu a igreja. Depois determinou a ordem de expulsar ele da igreja. Então, essa foi a reflexão que eu trouxe hoje. E que Deus esteja com todos vocês. E até uma próxima oportunidade. Tchau, valeu.